Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nessa videoaula refletiremos sobre os símbolos do Espírito Santo. Os autores bíblicos recorreram aos símbolos devido à limitação da linguagem humana, que em muitas ocasiões não consegue captar, descrever as operações do Espírito Santo. Tais operações, muitas das vezes, excedem o limite da racionalidade. E a melhor maneira de descrever tais operações é justamente utilizando linguagens simbólica, metafórica ou até mesmo figurativa. Jesus utilizou à beça esses recursos linguísticos em seus sermões, discursos ou mensagens que diziam respeito ao reino de Deus. Os autores bíblicos utilizam, por exemplo, como símbolo da atuação do Espírito Santo o vento. Meyer Perman vai dizer que o vento ele simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicativo da sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou sobre as primeiras águas. Rodman Williams vai dizer que, às vezes, essa expressão pode ser traduzida como o vento de Deus, o vento de Iavé se movia sobre as primeiras águas. Vento que na primeira aula discutimos, no grego significa pneuma, no hebraico, ruá, no latim, espíritus, no português, espírito, vento. E Rodman Williams vai dizer que o vento como símbolo do Espírito Santo é descrito de modo notável na descida do Espírito no dia de Pentecoste, conforme Atos 2:2, que diz: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Williams vai dizer que tal som, como um vento muito forte, era o Espírito Santo. Invisível, mas no entanto poderosamente sentidos por todos. Um outro símbolo para se referir à operação do Espírito Santo é o fogo. E o fogo, segundo Perman, ilustra a limpeza, purificação, a intrepidez ardente, o zelo produzido pela unção do Espírito. Segundo este mesmo autor, o Espírito é comparado ao fogo porque o fogo aquece, ilumina, espalha e purifica. Jesus declarou em Mateus capítulo 3, versículo 11 e Lucas capítulo 3, versículo 16, que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Williams vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é intimamente associado, ligado ao fogo. O fogo na boca e na língua consumiria a palha e tornaria a salvação possível, como o Evangelho havia proclamado. Ainda segundo Williams, o fogo, como sugere as sucessivas declarações, refere-se à destruição do mal, conforme Mateus 3:12 e Lucas 3:17, que diz: queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Outro símbolo que evidencia a atuação do Espírito Santo é a água. Segundo Meyer Perman, o Espírito é a fonte da água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é um rio verdadeiro de vida, inundando as nossas almas e limpando a poeira do pecado. O poder do Espírito opera no reino espiritual o que a água faz na ordem material. Isto é, a água purifica, refresca, sacia e torna frutífero o estéril.
Continuando citando Mayan Perman, ela purifica o que está sujo e restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina, que não somente purifica a alma, mas também acrescenta beleza divina. A água é um elemento indispensável na vida física. O Espírito Santo é um elemento indispensável na vida espiritual. Mayan Perman pergunta: qual é o significado da expressão água viva? Ele responde: é viva em contraste com as águas fedidas de cisternas e brejos. É água que salta, correndo sempre da sua fonte, sempre evidenciando vida. Se essa água for detida num reservatório, interrompido sua corrente, separada da sua fonte, já não se pode dizer que é água viva. Os cristãos têm água viva na proporção em que estiverem em contato com a fonte divina, que é Cristo, pois Cristo é a fonte da água viva. E todos aqueles que estão ligados em Cristo estão ligados nesta fonte, portanto, têm vida e vida em abundância. Há refrigério para a sua alma, há purificação para a sua vida, há um refresco para você. A sua sede é saciada e você se torna frutífero. Um outro símbolo para descrever a operação do Espírito Santo é selo, conforme Efésios 1:13 e 2 Timóteo 2:19. Segundo Mayan Perman, a impressão do selo dá a entender uma relação com o dono do selo e é um sinal seguro de que algo lhe pertence. Os crentes são propriedades de Deus, propriedades, conforme diz a Bíblia, propriedade exclusiva de Deus. Você é geração eleita, é sacerdócio real, povo santo, adquirido por Deus. Portanto, você é propriedade exclusiva de Deus. Porque justamente o Espírito Santo habita em você. E aí Mayan Perman diz que o seguinte costume do selo era comum em Éfeso no tempo de Paulo. Um negociante ia ao porto selecionar certa madeira e então a marcava com seu selo, um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde mandava seu servo com um selo e ele trazia a madeira que tivesse a marca correspondente. Você pode verificar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A ideia de segurança em relação ao selo também é incluída, Efésios 1:13, Apocalipse 7:3. O Espírito inspira, diz Mayan Perman, um sentimento de segurança e certeza no coração do crente, Romanos 8:16. Ele é o penhor ou primícias da nossa herança celestial, uma garantia da glória vindoura. Continuando Mayan Perman, os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado para que não façam nada que destrua esta impressão do selo. Tá? Uma outra também operação do Espírito Santo descrito em forma simbólica é o azeite. O azeite é talvez, aqui diz Mayan Perman, o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, lubrificação, cura, alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito ele fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia a alma. Portanto, o Espírito é essencial para uma vida de qualidade, para uma vida feliz, para uma vida abundante.
Um dos símbolos para descrever também a operação do Espírito Santo é a pomba. Mayapema afirma que a pomba como símbolo significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Ele diz que entre os sírios é o emblema dos poderes vivificantes da natureza. Uma tradução judaica traduz Gênesis 1 e 2 da seguinte maneira: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade, uma das mais belas características dos seus discípulos. Enfim, estes são os símbolos da operação do Espírito Santo e muitos outros, mas aqui eu destaquei os principais, justamente para descrever esta operação magnífica do Espírito Santo que traz vida e vida com abundância para as nossas vidas e para toda a criação. É o Espírito Santo que mantém e que sustenta o universo, toda a criação e também as nossas vidas. É Ele que dá vida, é Ele que produz vida, é Ele que sustenta a vida, é Ele que fundamenta a vida, é Ele a razão da manutenção e continuidade da Bíblia, da vida. Então essa foi a proposta desta videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.